Mateus, capítulo 14, verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Essa situação aqui talvez você se lembre. É aquela situação onde Jesus, depois de fazer o grande milagre da multiplicação dos pães e peixes, alimentou uma multidão, ensinou a palavra, depois despediu as multidões, foi ao monte orar, e ali ele ficou até tarde orando. Mas os discípulos também foram despedidos e foram tomar o seu rumo, pegaram um barco e estavam em alto mar, quando de repente, lá pelo meio da noite, Jesus, naquela escuridão, foi ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, quando viram Jesus andando sobre as águas, ficaram assim assombrados e exclamaram: é um fantasma! Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E é nesse momento que Pedro, ele, sempre muito atrevido, Pedro diz para Jesus: se é o Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas, me dá esse poder aí de andar sobre as águas. E aí Pedro vai. E eu quero agora contar para você quando foi que o Senhor inspirou a meditação dessa palavra na minha mente. Eu estava tomando banho, quando de repente, naquele momento de relaxamento, eu comecei a pensar sobre alguns erros que eu cometi na vida. E aí eu pensei, se eu tivesse já com 60 ou quem sabe 70 anos, depois de ter errado bastante, eu teria condições de poder transmitir os meus ensinos a muitos jovens que talvez estivessem chegando na caminhada de fé, iniciando a sua jornada com Cristo, e eu gostaria muito de poder ajudá-los, falando sobre os meus erros, falando sobre as situações que eu passei e transmitir algum conhecimento a eles. E no mesmo momento que eu me imaginava nessa circunstância, dentro do meu coração brotou uma vontade, sabe assim, aquela vontade de encontrar uma pessoa assim. Uma pessoa que já estivesse com os seus 60, 70, até 80 anos, quem sabe, que já tenha experimentado muito da vida. Sabe aquela pessoa assim que tem muita coisa para ensinar, que já errou bastante e que agora tem uma história de vida. Ah, como me deu vontade de poder estar diante de uma pessoa assim. E enquanto eu ficava com esse desejo no coração de poder encontrar alguém assim, parece que o Senhor falou comigo acerca desse texto e me trouxe esse personagem chamado Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro é um personagem nas histórias bíblicas que você percebe que, se tem uma coisa que Pedro tinha como característica dele, é que Pedro, ele parece-me que não tinha medo de errar. Pedro falava pelos cotovelos. Pedro, às vezes, ele era até precipitado no que ele fazia. E Pedro passou por muitas situações, inclusive que Jesus teve que chamar a atenção dele, é verdade. Mas você já parou para pensar que, embora Pedro tenha errado bastante, Pedro, ao final da sua vida,
se tornou um homem sábio. Se você ler as cartas de Pedro, você vai ver quanta sabedoria, quanta experiência, quantos ensinos desse homem que errou bastante, mas que a despeito dos erros, ele viveu momentos marcantes em sua vida. Quando Jesus transfigurou-se naquele monte, Pedro estava lá. Tá certo que Pedro queria ficar morando lá e Deus precisou dizer para ele: opa, vamos continuar a missão. Nesse momento aqui, se você continuar lendo o texto, é lógico que você vai perceber que num determinado momento Pedro começa a afundar. Isso é verdade. Mas Jesus o salvou. E, ao longo da história, só há duas pessoas que andaram sobre as águas. Uma delas é Jesus e a outra quem é? É Pedro. Com base na experiência de Pedro, eu gostaria de fazer um convite para você, meu irmão, minha irmã. Não tenha medo de errar. É claro que você não vai planejar erros na sua vida, ninguém vai fazer isso. Mas não tenha medo de errar. E eu vou te dar 6 razões para você não ter medo de errar na sua vida. A primeira razão é: por que não ter medo de errar? Porque errar faz parte do processo. E Deus sabe disso. Errar faz parte da vida de todos nós. E os nossos erros não pegam Deus de surpresa, porque Deus conhece até o último dia da nossa vida. Essa é a primeira boa razão para você não ter medo de errar. A segunda razão é porque sua vida será muito mais emocionante. Porque há muitas pessoas que vivem fugindo dos erros, mas a sua vida é uma chatice. Ela olha para a vida dela, tudo certinho, tudo direitinho, mas ela para e pensa: meu Deus, eu sou um chato. Não tenha medo de errar. A sua vida vai ser muito mais emocionante. A terceira razão é que os grandes acertos, na maioria das vezes, são precedidos por erros. Eu não sei se você está num lugar agora iluminado pela luz elétrica. Se tem uma lâmpada sobre você, olhe para essa lâmpada agora. É uma bênção, né? Você ter uma lâmpada para iluminar, às vezes, os momentos que estão escuros aí, né? Na sua casa, no seu veículo, seja onde for. Como é bom ter uma lâmpada, né? Para iluminar. Mas saiba que o criador dessa lâmpada, antes de acertar, ele errou milhares de vezes. E não desanimou. Continuou tentando, até que ele conseguiu a fórmula perfeita. Se ele tivesse medo de errar, talvez a gente estivesse pelo escuro ainda. A quarta boa razão para você não ter medo de errar é que o medo é muito pior do que o erro. Porque o erro nos ensina alguma coisa, mas o medo, ele nos paralisa. Ele não nos dá chance de saber o que é que teria acontecido, porque ele nos faz ficar parados, estacionados, amedrontados. A quinta razão para você não ter medo de errar é que a sua vida servirá para orientar outras vidas. Porque talvez você tenha força, vigor e estrutura para superar erros que outros não teriam. Então você vai ser a pessoa que vai, errando, aprender a lição para ensinar outros, para que eles não precisem errar. É aquilo que eu desejei, encontrar alguém que eu pudesse conversar, que me falasse dos seus erros, para que eu não precisasse cometer os mesmos que essa pessoa cometeu. Como seria bom encontrar alguém assim?
E a sexta e talvez a melhor de todas boas razões para que você viva sem medo de errar é que com isso você conhecerá a misericórdia de Deus. Viva com sinceridade, com intensidade, com vigor, com disposição e sem medo de errar. Sabe por quê? Se você errar, você vai conhecer a misericórdia de um Deus que sabe da sua estrutura e sabe perdoar e estender a mão e te convidar a continuar. E é a esse Deus que eu quero orar agora, apresentando a minha vida e a tua vida. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, eu apresento diante de Ti agora a minha vida e a vida de todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Nós queremos, Pai querido, acertar. Nós queremos evitar a todo custo erros que possam nos causar dor, tristeza, sofrimento, prejuízos. Mas nós também não queremos ficar paralisados com medo de errar e assim deixamos de tentar, deixamos de avançar, deixamos de experimentar coisas que a vida oferece somente àqueles que têm ousadia e intrepidez e que vivem sem medo de errar. Meu Deus, Tu conheces o nosso coração, conhece a nossa mente, a nossa intenção. E sabe, meu Deus, que nós não queremos o mal para ninguém, nem para nós. Não queremos também que a nossa família venha sofrer as consequências de erros inconsequentes nossos, ó Deus. Por isso nos livra daquilo que é mal, nos livra das ciladas do inimigo, nos livra das situações que possam causar dor, angústia, tristeza, prejuízo. Mas ajuda-nos a viver destemidamente, corajosamente, enfrentando os desafios, procurando viver a vida de forma maiúscula, de forma que nós possamos glorificar e exaltar o Teu nome, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Ajuda-nos. Meu Deus, eu quero apresentar diante de Ti a vida de todos aqueles que precisam de cura, de libertação, de restauração. A vida daqueles que precisam de uma porta aberta, de uma mão estendida, de um socorro. Que o Senhor esteja visitando cada coração, cada pessoa, e que ao final, ó Deus, desse dia, nós possamos ter muito a Te agradecer. Faça um milagre em nossas vidas, eu peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.